senhores, nobres vereadores. Boa tarde à população que nos assiste online. Vamos dar início à sessão. Convido os senhores vereadores a tomar assento em seus lugares. Solicito do primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Elizabeth Natália Varenga. Presente. Glauco Spinelli Januzzi. Presente. Giancarlo Oliveira Romão. Presente. Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Presente. José Carlos da Silva Ferreira. José Jaime Costa. Presente. Lúcio Mauro Fonseca. Marcelo do Prado. Presente. Milton Gandra, presente. Reinaldo Montalvão. Presente. Presente, 8 senhores vereadores, senhora presidente. Presente, vereador Lúcio. 9 senhores vereadores. Presente 9 dos senhores vereadores, é o número legal para a abertura da sessão. Eu a declaro aberta. Sob a proteção de Deus, iniciemos nossos trabalhos. Convido o vereador Glauco para proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Solicito a todos os presentes que permaneçam em pé durante a leitura. Determinação da senhora presidente, e por força do regimento interno desta casa, farei a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva, por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estais comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa à vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça e transborda a minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Palavra do Senhor. Que conste em ata a presença do vereador Zé Berg. Encontra-se para apreciação a ata da 35ª sessão ordinária do ano. Aqueles que desejarem modificá-la ou aditá-la, o momento é oportuno. Ninguém desejando modificá-la ou aditá-la, eu a considero aprovada. As indicações que se encontram sobre a mesa serão encaminhadas ao chefe do executivo pela Secretaria da Casa. Projetos a serem lidos. Passaremos ao material que depende da deliberação. Solicito do primeiro secretário que proceda à leitura da emenda. Projeto de lei número 55/2020, autor vereador Giancarlo Oliveira Romão, denomina-se Ciro Manuel Sembranelli, a estrada Fazenda Santo Antônio, localizada no bairro do Borda da Mata. As comissões competentes para parecer. Requerimentos. Solicito do primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimentos da vereadora Reinalma Montalvão. Requerimento 651/2020, requer do Poder Executivo, junto ao setor competente desta administração, que seja realizado em caráter de urgência a troca de todas as lâmpadas que encontram-se queimadas nos postos localizados na rua Valdomiro Borba, no bairro da Vera Cruz. Autora vereadora Reinalma Montalvão. Requerimento 652/2020, quer do Poder Executivo, junto ao setor competente desta administração, que sejam realizadas manutenção e trocas das lâmpadas quebradas das praças Inóis Soares Andrade, Dona Joia e Togo Soldado de Andrade, localizado na rua Caçuta Pantalhão, Jardim São José. Autora vereadora Reinalma Montalvão. Requerimento 653/2020, requer do Poder Executivo, junto ao setor competente dessa administração,
que sejam realizadas podas nas árvores e capinas das praças Inóis Soares de Andrade, Dona Joia e Togo Soldado de Andrade, localizado na Caçuta Batalhão, Jardim São José, autora vereadora Reinalma Montalvão. Requerimento 654/2020, quer do Poder Executivo, junto à Secretaria de Obras, que proceda em caráter de urgência o recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Valdomiro Borba, bairro Veracruz, autora vereadora Reinalma Montalvão. Fica franqueada a palavra à autora da propositura. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Reinalma Montalvão. A manutenção da capina, da poda das árvores e também a manutenção nas lâmpadas das duas praças, a Praça Inóis Soares de Andrade e a Praça Togo Soldado de Andrade, ambas no Jardim São José. E a dona Cida, que cuida dessas duas praças, ela mantém essas duas praças impecável, mas a parte da prefeitura tem que ser feita pela prefeitura. Ela já recorreu e ainda nada foi feito. As lâmpadas estão algumas queimadas e outras quebradas. Então eu gostaria que fosse a prefeitura fizesse a parte deles, porque está precária a situação. São essas minhas considerações. Requerimentos do vereador Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Requerimento 641/2020. Quer informações do Poder Executivo Municipal sobre as condições da iluminação pública em torno do Ginásio Municipal de Esportes. Autor, vereador Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Requerimento 642/2020. Requer do Poder Executivo Municipal a íntegra da modalidade de dispensa de licitação número 184/2020, que dispõe sobre a aquisição de caixa para arquivo no valor de R$ 3.440. Autor, vereador Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Requerimento 643/2020, requer do Poder Executivo Municipal a íntegra da modalidade de dispensa de licitação número 183/2020, que dispõe sobre a confecção e instalação de mosqueteiras no valor de R$ 12.875,24. Autor, vereador Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Requerimento 644/2020, requer informações do Poder Executivo Municipal sobre a manutenção da iluminação pública do bairro do Santa Rita. Autor, vereador Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado, encaminhe-se. Requerimentos 645, requerimento do vereador José Carlos da Silva Ferreira. Requerimento 645/2020. Requer informações ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Fernando Cid Borges, referente à coleta seletiva de materiais recicláveis realizada pela empresa Nova Opção, Serviços de Limpeza Urbana Eireli. Autor, vereador José Carlos da Silva Ferreira. Requerimento 646/2020. Requer do excelentíssimo senhor prefeito Fernando Cid Borges, desdobro da área, tornando em via pública na Vila Centenário. Autor, vereador José Carlos da Silva Ferreira. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado, encaminhe-se. Requerimento do vereador Jaime Costa. Requerimento 647/2020. Requer ao chefe do Poder Executivo informações junto à secretaria competente sobre se há cronograma para recapeamento da rua Ione L. Moutinho, bairro Dourado.
que encontra-se com excessivas valetas no asfalto, potencializando o risco de graves acidentes e transtornos para motoristas locais. Autor, vereador José Jaime Costa. Requerimento 648/2020. Requer ao chefe do Poder Executivo informações junto à Secretaria competente sobre o cronograma de manutenção em poste danificado por curto-circuito na Praça Nelson da Cunha Lara, no bairro do Sapé 2, fato que contribui para o apagão de toda a iluminação pública da praça. Autor, vereador Jaime Costa. Requerimento 649/2020. Requer ao chefe do Poder Executivo informações junto à Secretaria competente sobre o cronograma da manutenção e pintura e sinalização para a rotatória de acesso principal do bairro do Pinos do Irigaçu, que atualmente encontra-se em estado precário. Autor, vereador Jaime Costa. Requerimento 650/2020. Requer do chefe do Poder Executivo informações junto à Secretaria competente sobre se há cronograma para urgente manutenção na rede de esgoto com vazamento na extensão da rua René Pinto Barbosa, bairro Pinos 2, início da altura do número 135, onde os dejetos estão em meio ao asfalto e calçadas. Autor, vereador Jaime Costa. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não desejando fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado, encaminhe-se. Requerimentos do vereador Giancarlo Oliveira Romão. Requerimento 655/2020. Quero informações do excelentíssimo senhor Fernando Sidnes Borges sobre a possibilidade de proceder em caráter de urgência a manutenção e troca de lâmpadas nas ruas do bairro do Maneumira, visto que o bairro passou por manutenção da iluminação pública há menos de 30 dias. Autor, vereador Giancarlo de Oliveira Romão. Vereador Jean Vaca. Requerimento 656/2020. Quero informações do excelentíssimo senhor Fernando Sidnes Borges sobre a possibilidade de proceder em caráter de urgência medidas para evitar a circulação de animais de grande porte, equinos e bovinos no Parque do Museu. Autor, vereador Giancarlo de Oliveira Romão. Vereador Jean Vaca. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não desejando fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado, encaminhe-se. Requerimento do vereador Glauco Spinelli Januzzi. Requerimento 657/2020. Quero informações do excelentíssimo senhor prefeito municipal Fernando Sidnes Borges sobre a empresa contratada para realizar o funeral social do município de Caçapava. Autor, vereador Glauco Spinelli Januzzi. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não desejando fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado, encaminhe-se. Explicação pessoal. Esgotado o material do expediente, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos para tratar de explicação pessoal. Palavra vereador Lúcio Mauro Fonseca. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres colegas. Senhora presidente, fico aqui contente e eu acho que o momento oportuno, essa volta à nossa tribuna, né? E eu já falei semana passada sobre esse assunto e eu queria reforçar hoje, porque essa semana também tive algumas pessoas, algumas visitas de amigos que até desculpas chegaram a pedir para esse vereador. Senhora presidente, quando vem um projeto para essa casa para dar subsídio para o transporte público do município, para a empresa ABC, esse vereador se manifestou contrário. Mas no decorrer dos dias, senhora presidente, no dia que o projeto foi deliberado, eu me manifestei contrário. No decorrer do tempo, enquanto tramitou o projeto, alguns funcionários da ABC me procuraram e falaram: Lúcio, isso é muito importante para nós, porque a gente pode ser demitido se nós não conseguirmos esse recurso, se a prefeitura não destinar esse recurso. Aí veio o sindicato, questionou esse vereador no Facebook, né?
a empresa articulou lá para que isso acontecesse. E esse vereador, senhora presidente, decidiu então fazer uma emenda na lei que esse subsídio só poderia ser usado para folha de pagamento, né? Não foi aceito nessa casa, todo mundo estava muito preocupado em atender a solicitação dos funcionários, com medo de que a empresa fosse embora ou demitisse funcionário. Mas então, senhora presidente, passar do tempo, o projeto foi aprovado, o subsídio foi atendido para a empresa, né? O valor, não sei qual o valor exato, mas o valor era R$50 mil, que era autorizado esse subsídio. E infelizmente, senhora presidente, depois de alguns dias, a empresa recebe o subsídio e demite vários funcionários. Então, qual é a nossa ideia? Era a proteção do emprego? Alguém estava mentindo, então. Porque com isso ia dar estrutura para que a empresa não precisasse demitir. Depois eu recebo pessoas, foram mandados 10 cobradores embora no mesmo dia. Inclusive 2 foram até o meu estabelecimento, pediram para conversar comigo e pediram desculpa, principalmente a moça, que falou que no dia que falaram que eu estava atrapalhando o projeto, o sindicato foi lá, criticou esse vereador, que eu estava atrapalhando o projeto, que poderia causar demissão. E ela falou que até ela mesma fez críticas a esse vereador. Com o tempo ela voltou, ela foi demitida depois disso. Ela voltou lá e falou: vereador, o senhor estava certo. Esse dinheiro não era nada para proteger emprego. Esse dinheiro ninguém sabe para onde foi, para que foi, na onde foi usado. Então, senhora presidente, mais uma vez eu digo que esse vereador estava certo, né? Houve demissões do mesmo jeito que eles receberam, e não houve proteção ao emprego de forma nenhuma. E eu gostaria, cadê o sindicato agora para mostrar para nós, vereadores, que nós estávamos querendo atrapalhar? Cadê? Então, senhora presidente, só queria que é mais um... E outra coisa, senhora presidente, a senhora sabe que foi convocado nessa casa o secretário de Mobilidade Urbana, e ele esteve presente aqui, a vereadora Reinalma até participou, e ele falou sim, que a empresa vem deixando de cumprir várias obrigações que está no contrato, que a prefeitura vem notificando a empresa por não estar cumprindo o que está no contrato. Tiraram ônibus do Paiol, Santa Luzia, Marambaia, da Chácara de Itamaraty, Caçapava Velha, tiraram vários, Santa Luzia 2, tiraram o ônibus, o transporte estava indo até Genifará só, as pessoas tinham que vir andando na terra lá até Genifará para poder pegar os seus ônibus. Então, esse subsídio foi para quem? Para proteger emprego? Para melhorar serviço? Eu acho que não, senhora presidente. Então fica aqui esse desabafo desse vereador. O transporte público no município está um caos. Como falaram, mas a empresa pode ir embora nas condições que está. Se não está prestando serviço, tem que ir mesmo. Nós temos várias outras empresas no país aí que devem estar querendo prestar um serviço de qualidade. Então, senhora presidente, fica aqui essa minha fala, que nós temos que melhorar o transporte público muito, muito. Eu trabalho no comércio, tenho comércio na cidade, sei a dificuldade que os trabalhadores do comércio estão passando com essa falta de respeito, com essa falta de comprometimento e com essa falta de fiscalização no contrato da prefeitura com a ABC. Porque se tivesse fiscalização, não estava acontecendo isso. Se está acontecendo, é porque há conivência do poder público nessa situação. Senhora presidente, venho aqui para o meu segundo item aqui de explicação pessoal. As questões do asilo.
Senhora presidente, a senhora bem sabe, junto com o vereador Glauco, o vereador Marcelo e a vereadora Reinalma, nós fizemos uma reunião com o presidente do asilo, na sala da senhora, aonde nós mexemos no orçamento da cidade, tiramos recursos de algumas pastas e transferimos para a cidadania, com o compromisso de aumentar o repasso de R$600 por idoso. R$600 era o valor repassado do município para os idosos nos lares aqui. Fizemos um trabalho, aumentamos esse valor para R$1.200. É isso, dona Reinaldo? R$1.200. Ficou tratado lá. Vocês vão mudar isso? Vai ter que arrumar o recurso. Tiramos dinheiro de algumas pastas, transferimos para a cidadania para que esse recurso fosse aumentado. Senhora presidente, o que foi feito no orçamento? O que eles usaram para fazer articulação, para fazer chegar esses R$1.200? Eles somaram os três valores da União, do Estado e do município, que deu um valor de R$1.200 total e repassou os R$1.200 para os idosos. Mas o que nós colocamos no nosso orçamento foi R$1.200 do município, que acrescentaria com o da União e o estadual, que seria um valor que não atenderia 100% das necessidades do idoso, mas que já iria ajudar em muito. Infelizmente isso não aconteceu. Depois de uma conversa com o presidente do lar, ele fala: Lúcio, eu estou sofrendo uma pressão do Ministério Público para adequações do prédio. Eu preciso fazer algumas adequações e eu não tenho recurso. E nós recebemos do deputado, não me lembro o nome agora, uma emenda parlamentar de R$100 mil, que eu já tenho a resposta por requerimento, que realmente esse recurso chegou para o município. E o que aconteceu na resposta, senhora presidente? O governo diz, o executivo diz, que eles têm 90 dias para repassar esse recurso para o asilo, e que, se preciso, eles podem prorrogar esse prazo ainda. Será que ele não vê a necessidade? Será que ele não vê a importância desse repasse? O dinheiro não pertencia ao município, primeiro lugar. O dinheiro veio de uma emenda parlamentar do Estado, destinado direto para o asilo, para o lar. E ele simplesmente diz que o dinheiro veio, mas eu tenho prazo para repassar. Agora, prazo para cobrar as adequações que devem ser feitas no asilo é 30 dias. É 30 dias que o Ministério Público dá de obrigação para o presidente do lar responder para o Ministério Público o que está acontecendo, ou por que não está sendo feitas essas adequações. Agora, o poder público acha que eles receberam sim, mas eles têm prazo, 90 dias para repassar esse dinheiro. Senhora presidente, estão brincando de governar. Estão brincando de governar. Porque tem que sentir sim a necessidade, a obrigação. Tem que ir lá no asilo e ver as condições daqueles idosos, que com R$600 não dava para fazer nada. O 1.200 que nós dobramos esse valor, daria sim para ajudar um pouco mais, mas não atenderia 100%. E eles fazem que eles têm prazo para repassar esse dinheiro? Senhora presidente, olha, eles estão brincando de governar. Mas está acabando, senhora presidente, está acabando. Essas são minhas considerações. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Jorge Treinador. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, município presente, assistindo à sessão de Câmara. Presidente, eu venho falar aqui do meu requerimento, uma dispensa de licitação da modalidade de confecção e instalação de mosquiteira no valor de 13 mil, na Secretaria da Educação. As aulas vão voltar o ano que vem. Para que fazer essa dispensa de licitação? Esses já compraram brinquedo
O ano passado compraram brinquedo para ser utilizado nesse ano. Então, eu investiguei lá, realmente chegou o brinquedo, e há poucos dias, a última sessão de Câmara, eu fiz um requerimento, mais compra de brinquedo. Pouco tempo. E agora esse mosquiteiro, as aulas vão voltar o ano que vem. Qual o interesse? Não tem aula, não tem nada. E já compraram o brinquedo. O brinquedo está lá, não sei nem que chegou. Vou lá dar um pulinho lá para ver que já chegou esse brinquedo. Aí eu fico a entender. Esse nosso gestor, durante esses anos todinho, falou que não tinha verba para iluminação, não tinha verba para nada, e agora tem dinheiro para essa dispensa e licitação de mosquiteiro, de brinquedo, que não vai utilizar esse ano. Entendeu? Já comprou ano passado, comprou mais esse ano, e isso aí, entendeu, presidente? E esse é um requerimento. Eu estou fazendo para saber para que essa compra desse mosquiteiro, que não vai ser utilizado esse ano. Outro é o pessoal lá da iluminação, desse uma olhada para esse requerimento, em frente ao ginásio municipal, tem as autoescolas que está dando aula lá, entendeu? Até eu fiz um requerimento, que ali poderia, o último requerimento que eu fiz, as crianças poderem estar utilizando aquele espaço em frente ao ginásio municipal, que é um estacionamento, que até asfaltaram lá, e está sendo utilizado por uma autoescola. Até o morador ali que mora próximo, quer andar de bicicleta, quer andar de velocípede, vou brincar com as crianças, não pode, porque tem uma autoescola ali, brincando, fazendo treinamento, né? E agora está em frente ao ginásio municipal. Está do lado, agora está ocupando do outro lado. Vai ficar duas autoescolas ocupando aquele espaço, poder estar utilizando por nossos jovens. E iluminação. Ali você passa ali à noite, o ginásio está tudo apagado, sempre tinha uma iluminação ali. Queria saber desse requerimento. Queria que o pessoal da iluminação desse uma atençãozinha lá. E outro requerimento meu é no Santa Rita. Tem 14 pontos de iluminação sem luz lá. Gostaria que o pessoal da iluminação desse uma passada lá, uma conferida, e botasse iluminação para os munícipes que estão me questionando sobre essa falta de iluminação no Santa Rita. É engraçado essa loa da gente, né, o presidente. A cultura, 1.269.000 a cultura. Aí tem o esporte, 788, e o mais esporte, quer dizer, são aquela atividade que faz 467 mil. Poxa vida, é por isso que o esporte da nossa cidade não vai para frente. Nós ficamos o ano todinho sem equipamento de bola, sem equipamento de uniforme, sem transporte de viajar para outra cidade. Quer dizer, o jovem da nossa cidade, acho que o esporte desse gestor, durante esses 4 anos, não teve esporte nessa cidade. Não teve nada. A saúde, praticamente, ele deu graças a Deus que a saúde, que chegou essa pandemia. Que muita gente ficou sem cirurgia médica. Graças a Deus. Entendeu? Que a saúde, até pouco tempo, estava um descasso aqui, maltrato aqui na nossa cidade. E agora, o nosso esporte, durante 4 anos, eu venho questionando com esse gestor. Ele não fez nada no esporte. Agora vem com o orçamento do ano que vem, praticamente nada, né? Durante 4 anos, poxa vida, nossos jovens não viajaram, não competiram, não tivemos bola, passaram lá no Jardim São José, não tem bola. O ginásio municipal, graças a Deus que eu arrumei esses 500 mil para a reforma desse ginásio. Entendeu? Senão ia fazer outra gestão com esse ginásio sem essa reforma. Entendeu? Pô, passa lá no ginásio municipal, eu estou fiscalizando, ainda bem que o pessoal está lá trabalhando. Poxa vida, 4 anos desse gestor. Nós temos que falar mal mesmo? Poxa vida. Esse cara, 4 anos, saúde, iluminação, asfalto e o esporte. Agora quem está fazendo, que é final de mandato, entendeu? Aí ele está fazendo para mostrar serviço. Mas praticamente, só me desculpa, presidente. O nosso gestor, acho que olha mais para o esporte, para a saúde, entendeu? Durante esses 4 anos o senhor não fez nada. São minhas considerações, presidente. Continua franqueada a palavra, senhores vereadores.
As palavras, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Glauco Januzzi. Senhora presidente, nobres pares, população que nos assiste online, muito boa tarde. Eu apresentei um requerimento hoje, senhora presidente. Eu acho que todo mundo acompanhou isso. Foi, acho que semana passada que aconteceu, de um morador de rua, muito conhecido na cidade, o pintor, né, o João Batista, um pintor conhecido. Ele faleceu e a empresa contratada pela prefeitura parece que não deu devida atenção no sepultamento e nas questões que antecedem o sepultamento, né? Eu comecei a verificar essa situação na rede social, começaram a reclamar, dizendo que ele não tinha, que a Fusan tinha culpa, que a prefeitura tinha culpa, enfim. Eu, apurando melhor a situação, eu verifiquei que realmente a culpa ali seria da funerária contratada. O que aconteceu, para que vocês entendam, ou não sei se todo mundo sabe o que aconteceu, foi matéria, inclusive no G1. Esse morador de rua, que tinha família, tudo, mas por problemas psiquiátricos, ele preferia morar na rua. Ele faleceu, deu entrada no hospital já, sem vida, e o hospital acionou esse serviço, né, de funeral social da prefeitura, que é um contrato que a prefeitura mantém com uma empresa, e esse funeral ele é pago. O que a empresa fez? Simplesmente ela pegou o morador, né, o seu João, digamos assim, porque ele tem nome, pegou o seu João Batista, jogou ele dentro do caixão do jeito que estava, sujo, com a roupa que estava, barbudo, e não fez o preparo do corpo nenhum. Então, isso foi para o sepultamento, e a família, na hora, quis se despedir do ente querido. Nesse momento que abriram a tampa do caixão, que a família conseguiu verificar essa situação. Uma situação totalmente desumana. Eu senti muito mesmo, porque eu conhecia o João chegou a fazer serviço na casa para o meu pai, pintou várias vezes a minha casa, e aquilo realmente me causou uma comoção muito grande, porque não é porque ele é um morador de rua que deve ser tratado dessa maneira. Então, o meu requerimento hoje, ele tem alguns questionamentos. Por quê? Toda matéria que eu li não se falou em nome da empresa. Eu quero saber qual é a empresa que a prefeitura contrata para prestar esse serviço. Eu questiono quais são as providências que a prefeitura está tomando nesse sentido. E questiono ainda se há previsão legal no contrato firmado entre a prefeitura e essa empresa que eu desconheço o nome, mas que certamente será respondido, né, por conta do meu requerimento, se há uma cláusula penal que possa a prefeitura rescindir o contrato com ela, esse contrato, porque é um absurdo o que foi feito com esse senhor. Isso é desumano, é uma coisa muito triste. A família até tirou foto, né, não sei se vocês viram, mas inclusive a foto do morto mesmo dentro do caixão, eles publicaram, tamanha indignação, a própria família não preservou essa imagem dele para poder se expressar, né, para ver se alguém poderia ajudar essa família. Então, são essas as considerações que eu tenho para a tarde de hoje. Eu fiz apenas esse requerimento, aguardo essas respostas e eu acho que a prefeitura tem que agir. Não vejo culpa da Fusan, porque a Fusan não prepara corpo, isso é fato, ele já deu entrada lá sem vida. Aí, no caso, a culpa é do serviço que a prefeitura contratou. Então, como contratante, a prefeitura tem a obrigação de apurar a responsabilidade e punir quem tiver que punir, inclusive com a rescisão do contrato, se for o caso. Muito obrigado. Continua franqueada a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Zé Berg. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres. E boa tarde também a todos que vão nos assistir. Senhora presidente, é impossível ficar sentado, calado, naquela cadeira, quando houve a fala de alguns vereadores.
em questão do ABC. Olha a vergonha que a nossa cidade passa. Isso é vergonhoso. Porque quando você pede alguma coisa para o prefeito, nunca tem dinheiro. Mas, de repente, parece uma cumbuca e sai 50 mil para o ABC. Será que essa cumbuca não sai dinheiro também para contratar médico para a cidade? Para comprar remédio? Eu não lembro o ano exatamente, se 2008, 2009, nós não tínhamos ônibus na Vila Medeiros. E foi uma luta, foi várias reuniões, era reunião todo dia, era luta, era vacinado, e o ônibus começou a passar. Agora, você sabe quantos ônibus passam na Vila Medeiros hoje? Nenhum. É uma luta para se colocar e, de repente, do nada, vão lá e tiram. E um detalhe, sem avisar a população. Será que o prefeito sabe? Será que o secretário de mobilidade sabe que lá não passa ônibus? Essa semana uma senhora me chegou, falou: Zé Berg, eu não estou passando bem, mas eu não aguento ir até a praça para pegar o ônibus, porque é longe. Eu falei: então a senhora tem que chamar o SAMU, uma ambulância para o socorro. Eu falei: não seria questão de SAMU se o ônibus passasse aqui. Então vocês vão vendo como que vai gerando despesa para o município. Nós temos deficiente, como que o deficiente vai andar tudo aquilo para pegar um ônibus lá na praça? Olha a falta de respeito, é uma falta de respeito muito grande. Agora, se o ABC quer 1 milhão para botar os ônibus para rodar, que vai lá e peça para o prefeito 1 milhão, porque da onde saiu 50 mil deve sair mais. Eu não tive coragem, eu não consegui votar a favor disso, porque eu já sabia que não ia cumprir mesmo, que é uma vergonha, porque o ABC sempre fez o que quis e não quis nessa cidade, e nunca teve fiscalização nenhuma. Essa é a realidade. Esse governo nunca fiscalizou nada do ABC. Agora, sem o cobrador, o ônibus para no ponto e é uma fila para entrar. Como o motorista fica recebendo, ele demora para sair do ponto. As pessoas têm que pegar um horário mais cedo para não chegar atrasado no serviço. Essa semana aconteceu um fato comigo assim, que eu fiquei pensando, né? Um amigo meu falou assim: Zé Berg, o meu sonho é ganhar na Mega Sena. Eu falei: mas você joga? Ele falou: não. Eu falei: é o caso do ABC, né? Ele quer ganhar dinheiro sem botar o ônibus para rodar? É a mesma coisa. Pô, se ele quer ganhar dinheiro, se ele quer melhorar a empresa, permanecer no município, ele tem que colocar o ônibus para rodar. Se ele deixar o ônibus, todos os ônibus dentro da garagem, ou uma boa parte dentro da garagem, a empresa dele não vai sobreviver mesmo. Agora, é um absurdo, é inaceitável. O nosso prefeito, a prefeitura, dá 50 mil reais todo mês para o ABC, e ele continuar fazendo o que quer? A Vila Medeiros sem um ônibus, faltando respeito com aquela população, com aquele povo daquele bairro. Mas isso não vai ficar assim. Se eu precisar ir no ABC todo dia, eu vou todo dia. Se eu precisar me acampar na porta, eu vou acampar. Mas eles vão ter que dar uma solução para esse problema. Ele que vai atrás do prefeito, peça mais dinheiro para o prefeito. Mas resolva a situação. Ele tem que ter competência para poder botar ônibus para rodar na Vila Medeiros. Em todos os lugares. Agora, em alguns lugares, eles só diminuíram. Agora, alguns bairros, tirar 100% do ônibus, ele está brincando com o prefeito, com a gente aqui, está brincando com essa casa e está brincando com a população. Isso é uma vergonha. São as considerações do vereador Zé Berg, presidente. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Ninguém mais desejando se manifestar, eu declaro encerrado o expediente. Ordem do dia. Passaremos nesse momento à ordem do dia. Solicito do primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Elizabeth Natália Varenga. Presente. Cláudio Spinelli Januzzi. Presente. Jean Carlos de Oliveira Romão. Jorge Gerando Teixeira dos Santos. Presente. José Carlos da Silva Ferreira. José Jaime Costa. Lúcio Mauro Fonseca. Marcelo do Prado. Presente. Milton Gandra, presente. Reinaldo Montalvão. Presente. Presente, 10 dos senhores vereadores. Presente 10 senhores vereadores é número legal para a abertura da ordem do dia. Única discussão e votação. Projeto de resolução número 7/2020, da autoria da mesa diretora, extinguindo empregos permanentes de motorista executivo do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Caçapava e das outras providências. Única discussão. Solicito do primeiro secretário que informe os pareceres das comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Parecer da Comissão de Justiça e Redação é legal e constitucional
E de Finanças e Orçamento também é legal e constitucional, senhor presidente. Sendo os pareceres favoráveis, está em discussão o projeto. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, a presidência para promulgação. Segunda discussão e votação. Projeto de Lei 44/2020, de autoria do vereador Jean Carlos de Oliveira Romão, denominando-se a Rua Margarida Santos de Paula, a Estrada da Servidão, bairro Jardim das Palmeiras, e das outras providências. Segunda discussão. Está em segunda discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, ao chefe do Executivo para sanção e promulgação. Projeto de Lei 46/2020, da autoria da vereadora Elizabeth Natália Alvarenga, denomina-se a Rua Ari Menegário, a Rua 1, no Centro Empresarial, Industrial e Comercial de Caçapava e das outras providências. Segunda discussão. Está em segunda discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade ao chefe do Executivo para sanção e promulgação. Primeira discussão e votação. Projeto de Lei 47/2020, de autoria da vereadora Elizabeth Natália Alvarenga, denomina-se a Rua Antônio Ailton Carvalhal, a Rua 2, do Centro Empresarial, Industrial e Comercial de Caçapava e das outras providências. Solicito do primeiro secretário que informe os pareceres das comissões Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. Comissão de Finanças e Orçamento favorável. Acho que tem uma lembra aqui? Parecer da Comissão de Justiça e Redação é legal e constitucional. Sendo os pareceres favoráveis, está em discussão o projeto. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, a segunda discussão na próxima sessão. Projeto de Lei número 49/2020, da autoria da vereadora Elizabeth Natália Alvarenga, denomina-se a Rua Francisco Marcondes da Mota, Rua 3, do Centro Empresarial, Industrial e Comercial de Caçapava e das outras providências. Solicito o primeiro secretário que informe os pareceres das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Os pareceres são favoráveis, senhora presidente. Sendo os pareceres favoráveis, está em discussão o projeto. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, a segunda discussão na próxima sessão. Projeto de Lei número 50/2020, de autoria do vereador Glauco Spinelli Januzzi, denominando Alça Viária Professor Manuel Galberto Franco, a via pública que especifica. Primeira discussão. Solicito do primeiro secretário que informe os pareceres das comissões Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. Os pareceres são favoráveis, senhor presidente. Sendo os pareceres favoráveis, está em discussão o projeto. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, a segunda discussão e votação na próxima sessão. Assuntos de interesse público. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos para tratar de assuntos de interesse público. Com a palavra o vereador Lúcio Mauro Fonseca. Senhora presidente, volta às tribunas. Senhora presidente, eu tenho 3 assuntos para falar e eu quero separar bem que um é o transporte público, a outra é a questão da saúde e a terceira é sobre educação. O transporte público, senhora presidente, eu ainda quero mostrar nessa casa aqui, não é só isso não, a gente acha que as coisas estão acontecendo agora. Eu quero mostrar um documento que chegou para essa casa aqui, veio até o meu gabinete, de uma condenação. Primeiro, irregularidade no contrato da ABC por um governo. Segundo, R$1.200.000 de aditivo no transporte escolar em um ano. Em um ano. E a empresa vai reclamar que não tem recurso? Acha que 50 mil, como o vereador falou, vai resolver o problema do transporte? Ia resolver o problema dos funcionários? Então eu quero trazer
eu quero trazer esse documento, senhora presidente, esse documento que veio do Tribunal de Contas, que chegou nessa casa para mim. Isso aí é o que eu quero mostrar, falando de transporte público no município. Agora, falando de saúde, senhora presidente, quanto tempo eu venho falando dessa casa, da construção e da criação do centro de hemodiálise, na Fusan. Recurso destinado dessa casa, R$800 mil do recurso da Câmara Municipal, R$150 do vereador Miltinho e R$150 do vereador Glauco, que deu um valor de R$1.100.000 para a criação do centro de hemodiálise no município. Faz 2 anos e não aconteceu. Foi falta de dinheiro? Porque o presidente da Fusão veio até essa casa e falou, com R$1.100.000 eu crio o centro de hemodiálise na Fusão. Todo mundo ouviu isso. Todo mundo ouviu isso aqui. Então, por que não aconteceu? Tem o recurso, tem o hospital. Será que foi falta de competência? Enquanto isso, o povo sofre. Enquanto isso, o pessoal que faz hemodiálise, criança às vezes, pega o ônibus 4 horas da manhã e volta para casa 4, 5 horas da tarde. Porque tem que esperar o último fazer para vir todo mundo junto. Nem isso tem competência para fazer. Levar o pessoal da manhã e levar o pessoal da tarde. Faz as pessoas passar por isso, faz o cidadão passar por isso. Então, dizem que estão lá agora numa loucura para instalar agora antes da eleição. Tiveram 2 anos. E agora estão querendo fazer as coisas no desespero. Eu estou de olho no serviço. Eu quero que faça, mas um serviço de qualidade. Tá? Não tem importância, poderia ter sido feito antes da eleição, não, poderia ser feito a qualquer momento. Parabéns se fosse feito. O importante é atender a população, atender essas pessoas que sofrem no dia a dia para fazer hemodiálise, mas não tiveram competência. Agora querem fazer a marra. E para finalizar, senhora presidente, vereador Jorge, 12 mil para o mosquiteiro agora no final do ano. Sabe quanto? 13? Sabe por quê? Porque eles têm que gastar. Eles estão loucos para gastar os 25% que tem que ser aplicado na educação no ano. E não conseguiram gastar fazendo educação para as crianças. Agora tem que gastar dessa forma. Agora tem que comprar. Nós temos histórico nessa casa, a vereadora Reinalda sabe muito bem, de prefeitos condenados porque gasta no final comprando coisas que não deviam comprar, para atender os 25%. Não é, dona Reinalda? Gasta no desespero, porque tem a obrigação de cumprir os 25% do orçamento. Mas isso aí é porque não tem gestão no dia a dia. Esses 25% tem que ser gasto na educação. Não é com o mosquiteiro. No final de ano, como você falou, o ano curricular acabou. Certo? Agora compra bola, compra mosquiteiro, compra isso, para atender os 25%. Isso é educação? Isso não é educação. Isso aí é desespero de final de governo. Desespero para tentar cumprir a obrigação fiscal. Isso é que está acontecendo. E eles não aprendem. E falo de tudo, de todos. Nós sabemos muito bem a quantidade de ar-condicionado que foram comprados lá, que não tinha condições de instalar na sala de aula. É verdade. E eu tenho certeza que deve estar encaixotado em algum lugar até agora, muitos deles. Sabe? Isso não é educação. Infelizmente. Isso não é educação. Isso é irresponsabilidade. Educação é na sala de aula. É investimento nas crianças. Isso eu entendo ser educação. Isso é qualidade de ensino. É ensino com qualidade. Agora, gastar em equipamento, final de governo, para atingir a meta, é porque não houve planejamento durante o ano. Então, são essas minhas considerações, senhora presidente.
Continua franqueada a palavra, senhores vereadores. Ninguém se manifestando, eu declaro encerrada a sessão. Tenham todos uma boa tarde.